Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Popô. Meu nome é Ivo. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o segundo vídeo do canal. Bom, esse é o nosso segundo vídeo e para esse segundo vídeo a gente resolveu listar 10 filmes para chorar litros. Chorar litros, viu gente? Ou... Você começa? Você quer que eu comece? Você pode começar. Bem, o primeiro filme é porque assim, são 10, né? Aí eu vou falar 5 e ele vai falar 5. A gente fala intercalar. Isso, intercalar. O filme que eu vou indicar a vocês, o primeiro, vai ser Namor ou Liberdade. Ele é de 2014. Gente, ele é uma comédia romântica. É tão perfeitinho, vocês não têm noção. Eu amo comédia romântica. Amo. São 3 amigos. Um é casado, né? Só que o casamento tá já em declínio. E os outros 2 são solteiros. Os 2 solteiros são o maior raparigueiro, buceteiro e tudo mais, né? Que um deles, o principal, é o Zac Efron, que eu não sei o nome dele no filme. E aí ele conhece uma menina, que eu também não lembro o nome dela. Ela é bem bonitinha, inclusive. E eles saem, né? Uma noite eles se conhecem no bar e tudo mais, aí eles saem. Só que no apartamento dela, ele vê uma revista que dias antes deles terem se encontrado no bar, eles comentam sobre essa revista. E aí é como se fosse uma revista que tivesse classificado de prostituta. E aí ele vê essa revista no chão, vê uma caixa de camisinha, vê dinheiro dentro de envelope, aí pronto, meu Deus. Aí ele liga tudo, é prostituta. Aí ele liga pro outro amigo dele e tudo mais, aí não... Aí esses 2 amigos que são solteiros, eles trabalham junto, é como se fosse numa agência de publicidade. Aí certo dia eles vão lá mostrar um projeto e ela tá lá também pra uma entrevista de emprego. E ela participa também dessa palestra, né? E é muito engraçado. E aí tudo mais. E é mó bem feitinho. Aí ela descobre que ele pensou que ela era uma prostituta, aí ele desenha num papel, só que ele manda emoldurar, tipo uma historinha HQ, 3 balãozinhos. Ele pedindo desculpa e tudo mais, aí ele entregando as flores, aí ela recebendo as flores e ele mesmo botou lá, eu lhe desculpo, que dia que a gente vai poder sair e tudo mais, coisa assim. Aí ela aceita. Aí eles se conhecem mais, ela faz aniversário, ela convida eles, ela vai pro apartamento deles. E aí os outros 2 gostam demais dela, e aí ele tem esse medo de se envolver em um relacionamento, que pra ele tudo enquanto é bagaceiro, buceteiro, realmente. Só que ele começa a gostar dela, aí ele conhece os pais dela nessa festa de aniversário dela, e aí poucos dias ela liga pra ele dizendo que o pai dela morreu. Só que ele tem medo de ir visitar lá a casa, né? Que ela viaja, porque eles moram em outra cidade, os pais dela. Aí ela vai, aí ela manda mensagem pra ele, ela liga pra ele. Aí só que ele tem medo, porque depois daí, com certeza, já ia ser um relacionamento sério. Mas ele não quer. E aí fica nisso. E aí eles se encontram, dias depois lá ele fica esperando ela em frente ao apartamento dela, ela chega, e aí ela termina o fica deles. Ela até entrega a chave do apartamento dele, que ele tinha entregado uma cópia pra ela. Sim, só sei que eles se reconciliam e tudo mais, eu sei que é tão fofinho, ele chora, é a coisa mais fofa, assista. Bom, eu vou indicar o Histórias Cruzadas, que é um filme com a Viola Davis. Inclusive ele tá na Netflix pra vocês assistirem, então procurem Histórias Cruzadas. É um filme que fala sobre um período pós-escravidão nos Estados Unidos. E uma garota chega na cidade com o propósito de virar escritora. E a ideia dela é escrever sobre algo realmente interessante. Ela começa a se sentir bastante incomodada com a forma como a população branca trata os trabalhadores negros, porque nessa época, como o pessoal que era escravizado teve que começar a trabalhar, a única forma de trabalho que eles tinham era servindo os brancos, mas ganhando um salário por isso. E aí ela resolve contar a história que existia por trás das empregadas domésticas
no Mississippi durante a década de 60. E aí ela vai escrevendo e contando sobre a história. Só que até que ela consiga convencer essas empregadas domésticas de contar as histórias, porque isso ameaçava, né, a questão do emprego delas, é bastante difícil. Então ela começa a convencer primeiramente a personagem da Viola Davis, e aí a Viola vai convencendo as outras até que ela consegue contar essa história. É uma história muito emocionante, é uma história que fala de um assunto que, por mais que seja na década de 60, acontece até hoje. E o terceiro é O Menino de Pijama Listrado, um clássico, né, gente? Ele é de 2008, ele é um drama super foda. É a história de um oficial nazista, que ele tem uma família, né, eles moram em Berlim, e aí ele é promovido. Nessa que ele é promovido, ele tem que se mudar para uma casa fora de Berlim, uma casa no campo, digamos assim, e ele leva a família dele, né? Óbvio. Só que o filho dele, o pequenininho, tem o que? Acho uns 10 ou menos. Ele não quer porque lá ele já tem uns amiguinhos, né, na escola. E aí a mãe dele e o pai dele dizem, não, lá você vai fazer novos amigos e tudo mais. Só que quando eles chegam lá, passa-se dias e tudo mais, ele vê que aquilo era uma ilusão. Aí ele, da janela do quartinho dele, ele avista uma fazenda, né? Fazenda. E aí ele fica curioso, aquilo e tal. Aí ele pede pra ir, pra conhecer os vizinhos, os pais deles não deixam, só que ele vai. Certo dia ele toma coragem e vai mesmo assim. Diz que vai brincar e pronto. Aí lá ele conhece o nome do meninozinho é Bruno, né? Aí lá ele conhece o Cham. Se não me engano, Chamu. Coisa assim. Chamu? Chamou, que seria Samuel. Samuel. Aí eles se tornam bastante amigos. Aí, um certo dia, ele decide ajudar o Chamu a encontrar o pai dele. Porque o Chamu diz que o pai dele tá lá dentro, né, da fazenda. Só que, com certeza, ele já tá todo cremado, né? E aí ele decide, ele combina com o Chamu pra ele trazer outro pijama pra eles, né? Porque eles usam pijamas lá dentro. Pra poderem brincar juntos. Sim, pra poderem brincar juntos. De numeração, porque os pijamas dele tem numeração. Desculpa. E aí eles vão lá em busca do pai dele e tudo mais. E aí a mãe dele percebe, na mesma hora, o sumiço dele. E aí eles ficam loucos. Ela fala com o marido dela, que é o pai dele, vai atrás, tudo enquanto começa a chover. Mano, é tão eletrizante esse filme, logo na chuva. E é bom, assistam. Chorei. Vale a pena o final. Muito triste. O próximo é Uma Prova de Amor. É um filme que já tem muitas vezes que já passou na TV mesmo aberta, repetindo. E é um dos filmes assim que eu me emocionei bastante, porque é um filme que trata de um assunto muito complicado, que é o câncer ainda na infância. E a Cameron Diaz, que é uma personagem muito importante dentro do filme. Ela tem uma filha que descobre que está com câncer e ela faz de tudo para que essa filha faça os tratamentos, se cure. E aí, inclusive, ela chega a engravidar de uma criança para que ela possa doar medula óssea, possa fazer as transfusões de sangue e ajudar. Só que no meio disso, a menina entra na adolescência, né, e ela começa a perceber o que ela está vivendo, né? Ela cria uma noção daquela situação e do que ela pode provocar na vida da criança, que tantas vezes precisa ir para a sala de cirurgia para poder tentar salvar ela. E ela se rebela contra isso, e aí o final é muito, muito, mas muito triste. É um filme que eu não consigo assistir sem chorar muito. É muito triste. Que milagre. É muito Você é triste. tão assim. Eu que sou uma pessoa, que eu sou um pouco duro, sou um pouco gelado, mas eu emociono. Gelada. Não Escorre uma lágrima, escorre. Nunca pensei. Pronto, próximo filme que eu vou indicar. A Prova de Fogo. Gente, esse filme também é outro drama maravilhoso. Ele é de 2008 também. Eu assisti ele quando eu fazia o ensino médio. O professor de filosofia passou pra gente. Gente, é muito massa esse filme. É a história de um bombeiro, capitão do corpo de bombeiro, né, na cidade lá. Que o nome dele é Caleb.
com a esposa dele, a Catherine. E aí eles vivem um conflito, né, do matrimônio deles. Tá? A qualquer momento já pode desmoronar. Que é todo tempo cheio de brigas e tudo mais. Qualquer coisinha eles andam brigando, andam xingando, tudo mais. E aí ele pega e pede ajuda a um amigo dele, né, que também trabalha no corpo de bombeiro. E ela, que trabalha em um hospital, numa clínica, conversa com as amigas dela. Só que esse amigo dele também já passou pelo mesmo que ele passou, né? Como é que eu posso dizer? Conflitos no casamento. Sim, ele também passou por conflitos no casamento. E aí ele disse que começou a frequentar a igreja, começou a fazer terapia de casal e tudo mais, deu certo. Só que ele não acredita. Ele é totalmente ateu, os pais dele são super religiosos, o pai do Caleb, só que ele não acredita. E aí ele conta pra esse amigo dele umas coisas e tudo mais e pede ajuda ao pai dele, né? Aí o pai dele ajuda ele. Fala, como? Ele dá um diário pra ele, na verdade é um desafio do amor, durante 40 dias. São dicas do que ele tem que fazer, são várias atividades que ele tem que fazer pra mulher dele. E também pra ele aprender a entender as tarefas que existem dentro do matrimônio. Porque eles já são casados há 7 anos e tá nesse maior conflito. E aí ela tem as amigas dela, só que as amigas dela, elas falam, enchem a cabeça dela de minhoca. Elas, termina, mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque é desse jeito, né? Na vida real, existem poucas pessoas que realmente nos aconselham. Agora aquelas outras existem só mesmo pra nos afundar. E aí as amigas dela todas dizem que é pra ela terminar, não sei o que, isso aqui, o outro. Só que ele não. Ele vai ao fundo, ele deixa o egoísmo dele de lado, porque ele é muito egoísta no início. E aí ele vai e começa esse desafio e tudo mais. Aí no início, ela estranha, só que ela estranha de uma forma negativa. Ela não aceita aquilo. E aí ele também, ele tenta desistir, mas o pai dele fala as coisas pra ele continua. E aí ela tanto faz como tanto fez. Aí, se não me engano, no 20º tantos dias, dá certo. E aí acontecem umas coisas, ela precisa comprar uma cadeira de rodas e uma cama específica para a mãe dela, que a mãe dela deu derrame. Só que ela não tem condições, né? Ela trabalha para isso, para ver se consegue. Aí ele junta dinheiro para comprar um barco, né? Sem intuito para eles, né? E aí ele usa esse dinheiro dele, $24 mil, se eu não me engano, que ele já tinha para comprar o barco, e pega e compra escondido dela a cadeira de rodas, a cama específica e outros utensílios para ajudar a mãe dela. Só que ela pensa que não fui ele. A última pessoa que ela pensa na vida era que teria sido ele. De novo. Desculpa, é porque eu sou assim. É porque eu venho assim. Então, e aí ela percebe, né, que ele queria tentar reatar o casamento deles e tudo mais, e aí ela vai atrás dele, lá no corpo de um bombeiro, isso no finalzinho do filme, e aí ela perdoa ele perdoa ela, dá certo o desafio do amor que o pai dele deu pra ela. Só que uma coisa mais triste ainda que eu achei foi porque o Caleb, ele era um menino assim, cabeça dura quanto a mãe dele, sabe? O desafio do amor, o pai dele entrega pra ele, né? Se o pai dele entrega pra ele, consequentemente todo mundo pensa, até no filme, dá pra pensar que foi o pai dele quem fez pra mãe dele, né? Pra salvar o casamento. Mas não. Na época, quem queria se separar era o pai dele. Ou seja, o desafio do amor quem fez foi a mãe dele pro pai dele. Quer dizer que ele começa a chorar. Não, assistam. O próximo filme que eu vou indicar, que esse é muito difícil, é O Segredo de Brokeback Mountain, que eu acredito que é o primeiro filme gay que a maioria das pessoas assistem. Inclusive, eu acho que foi o primeiro a ser indicado ao Oscar. E é um filme que fala sobre 2 homens que estão em seus relacionamentos, um já é casado e um já tá mais ou menos noivo. E aí eles têm que
como eu posso dizer, eles precisam ir atrás de emprego, e o emprego que eles arrumam é pra cuidar do rebanho, eu não me lembro se é de ovelhas, alguma coisa assim. E nisso eles começam a se envolver, e é um relacionamento assim que é muito brutal às vezes, e eles vão meio que se amaciando aos poucos. E aí eu sei que eles vão mantendo essa vida e de vez em quando eles arrumam, eles mantêm as vidas com as esposas, né? E aí de vez em quando eles arrumam um pretexto pra ir pescar e ficar juntos e tal. E aí um deles começa a ceder e a dar a ideia de morar junto, né mesmo. Só que nessa época, como era muito difícil, o outro lá tinha muito medo de ser, de alguma forma, isolado pela sociedade. Inclusive ele até cita uma história de um homem que acontece e tal. Eu sei que esse filme vai tendo um desenrolar muito grande, termina numa tragédia que acaba acontecendo, e aí a cena final do filme é simplesmente uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, porque é simplesmente o cara abrindo o guarda-roupa, ele pega a camisa do cara e vê uma foto, meu Deus, é terrível, é muito triste. O Amor e Outras Drogas, ele é de 2010, e ele é o quê? É um cara que os pais dele são ricos, e ele tem um irmão que é geek, esses geeks famosos e tudo mais, que fabricam jogos de softwares e tudo mais, essas coisas de computador, porque ele é rico também. Aí esse cara, ele não tem nada, nada, só que ele é, entre aspas, vagabundo, mas ele também é bem buceteiro no início. E aí ele pega e tem a ideia de virar representante farmacêutico, né? Aí ele entra numa clínica, no hospital, se não me engano, e ele pega pra falar com o médico, né? O médico responsável, né? Do hospital. Pra ele levar amostras grátis, para o médico ficar se fornecendo dele, não daquele outro fornecedor que também vai lá. Os dois são medicamentos concorrentes. Ele conhece lá uma mulher, a Meg, que ela tem Parkinson precoce. E aí ele diz no filme pra ela no início que ele é interno. Eles começam a ter uma vida e aí é muito bonito. Sim, ela tem medo, por quê? Porque ela já foi casada uma vez. Quando ela foi diagnosticada com Parkinson. Ela era casada, aí o cara com poucos dias, ele meteu o pé na bunda dela. E aí com esse, ela também ficou com receio de acontecer a mesma coisa. Só que ele não. Gente, o amor, ele ultrapassa tudo, todas as barreiras. Um cara, o quê? Rapariqueiro, buceteiro, baladeiro. Querer ficar com uma menina entendeu? E aí ele quer. Porque quer ficar com ela pra sempre, entendeu? Ela é o amor da vida dele. E eles ficam juntos. Só que ela tem esse medo. E pra ele, isso não é nada. Bom, o próximo filme que eu vou indicar é um filme que é protagonizado pela Anne Hathaway. É o filme Um Dia. E é um filme que fala sobre como a gente, às vezes, tem a coisa exata ali perto da gente e a gente vai ignorando. O que acontece? Ela tem um amigo na faculdade e ela é muito apaixonada por ele, só que ele vê ela apenas como uma amiga. E aí, não sei porquê, ele não me lembro, ele acaba ganhando uma fama e ele vira apresentador de programa, e aí ele começa a aproveitar a vida assim de todas as formas possíveis e tal, e aí até que um dia ele chega na fossa, e aí ela que acaba resgatando ele. Depois de muita tentativa, ele começa a perceber que na verdade o grande amor da vida dele estava ali na frente dele, e ele pede ela em casamento. E aí, quando eles estão, muito tempo depois, eles estão vivendo assim o ápice da felicidade deles, acontece uma tragédia que acaba separando ele. Então, é tão incrível a cena, porque a cena que acontece, tipo assim, a pessoa lá, ela tá muito feliz, e do nada, pá! Entendi. É um filme muito triste, é um filme bastante emocionante, que faz a gente refletir sobre como a gente deve prestar mais atenção nas pequenas coisas, porque às vezes o grande amor da vida da gente tá ao nosso lado. ao nosso lado. O próximo filme é Antes de Partir, ele é de 2007.
Bem, ele é são dois caras, né? Que eles estão com câncer, se não me engano é câncer ou leucemia? Câncer, né? Acho que é câncer mesmo. Em estágio terminal. E aí eles se conhecem no hospital. E aí o homem que já estava lá No hospital. no leito, né? Ele tenta puxar conversa com esse homem, que é muito mal encarado e tal, e conversa vai, conversa vem, e ele descobre que o homem, na verdade, é o dono do hospital. E aí ele tem. E aí são duas vidas muito diferentes. Inclusive é uma relação que jamais aconteceria se não fosse por aquela doença. Classes porque sociais diferentes. eles é um homem muito rico e um homem muito pobre. E aí eles vão ficando um pouco mais próximos até que esse dono do hospital que tá lá doente, ele tem a ideia de sair por aí gastando dinheiro e vivendo todas as últimas horas de vida das melhores formas possíveis. Aproveitando Vivendo de tudo enquanto, pulando de paraquedas, comendo, bebendo, fazendo loucuras para poder aproveitar aqueles últimos momentos. Fazendo diabo né? 4. Ao invés de ficar no hospital, lá acamado, eles Justamente, fogem e resolvem fazer isso. Ele faz a gente refletir sobre essa questão das doenças, sobre a questão das tragédias, das grandes tragédias que podem acontecer com qualquer pessoa, independentemente da classe social. Doença não escolhe. É um filme que, pobre. ao mesmo tempo que é muito triste, faz a gente se divertir porque tem o seu humor, Sim. né? Porque eles não vão viver esses momentos de loucura tristes, pensando na morte. Eles vão aproveitando e em momento nenhum eles estão ligando pro que vai acontecer. Sim. O último filme que eu vou indicar, e o último do vídeo, é um filme que eu assisti muito na minha infância, nas sessões de cinema que tinha na escola, né? Sempre tinha aquele dia do vídeo. E aí a professora passou Inteligência Artificial. Foi um filme que eu não conseguia até assistir todo. No dia do dia do vídeo, tive que alugar. Fiz meu pai alugar esse filme porque eu queria muito terminar ele. E é um filme muito triste, que é um filme que não precisa você ser muito grande para você se emocionar, porque ele trata de coisas um pouco adultas, mas com elementos da infância. É como se fosse uma forma, vamos dizer, se fosse uma paródia, entre aspas, futurística do conto do Pinóquio. Então é a história de uma família, de um homem e uma mulher que tem um filho que está em estado vegetativo, e ele vê o marido vendo a mãe ali naquela situação de tristeza por ir visitar o filho lá na clínica e ver que ele tá praticamente morto. E ele tem a ideia de contratar o robô, porque esse filme ele se passa no futuro, onde é possível ter robôs em casa. E ele traz um robô e esse robô começa a desafiar, assim mesmo, que ela a crescer esse amor, porque a mãe ela vai desenvolvendo um amor para a criança enquanto ela tá na barriga, ela precisa aprender a amar aquela criança. Sim. E aí é muito difícil, e quando as coisas parecem que estão andando, o menino, por algum motivo, que estava lá em estado vegetativo, ele acorda e volta. E nessa que ele volta, ela não consegue mais dar aquela atenção e aquele amor que ela estava começando a dar pro robô. E eles não, na verdade, quem decide abandonar o menino é ela. E aí, porque ela é aquela mãe extremamente obcecada pelo filho, ela decidiu que ela só quer ter um filho e cuidar dele pro resto da vida. E ela abandona ele e ele passa por momentos muito difíceis, assim, um período pós-apocalíptico, uma coisa terrível. E aí, eu sei que passam-se muitos anos, cerca de centenas de anos, e o mundo simplesmente acaba, tudo afunda com o derretimento das geleiras, e só sobrevive alguns robôs. E ele sobrevive e aí ele é o último menino da face da Terra. O pessoal que assistiu o vídeo, já assistiu algum desses filmes, pode comentar. Se tiver alguma indicação, pode indicar pra gente. Quem sabe rola um segundo vídeo, né? A respeito disso. Segundo, parte 2. Existem várias opções aí de filmes Existem que fazem a gente chorar. Filmes, e a gente vai... Pode ser que a gente assista algum que indique, né? E aí a gente vem comentando. E mais uma vez pedir que vocês se inscrevam, curtam, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, colegas, parentes e aderentes. E vão nos ajudando a melhorar, né, o conteúdo do canal, a trazer
mais coisa. E também já podem comentar sobre algum tipo de vídeo que vocês querem. Comentem, deem algum dicas, tipo o que é que de- vocês querem que a gente grave. de vídeo a respeito de outros filmes, outros estilos de Sim. filme, né? Filmes de terror, React, filmes não. de outros assuntos, Sim. que a gente vai atender. Ah, vocês lembram, né? Vocês estão notando a diferença, né, nesse vídeo? Uma iluminação Já melhor. houve uma melhoria. Sim, patrocínio. Mentira, obrigado. Só tem o tripézinho, né? Que é a nossa Eufina, né? Patrocínio, fino. Eufina. Só nos finais de semana que ela nos patrocina com o tripé. Porque no meio de semana ela fica. Então, Então, é isso. é isso, gente. Tchau. Tchau.